não se coloque na caixinha que os outros te colocam. Não esqueça qual é o talento fundamental que você tem e outros talentos que você pode mix, que você vai juntar com o que você tem e vai criar uma coisa nova. E uma coisa nova e interessante. Olá pessoal, começa aqui mais um programa Filó. Sua cadeira já está reservada, a do Gabriel Bidini, a minha e dos nossos convidados. Cada um traz a sua cadeira e depois que termina o nosso programa, a cadeira continua lá porque ela sempre ou eles sempre serão bem-vindos. E hoje não é diferente, viu? Habib, tudo bem? Mais uma estrelaça aí, hein, para a gente contar essa história de vida, história profissional também. Tudo bem contigo? Fala, Habib, tudo certo, viu? A convidada de hoje é muito especial, Habib. Você sabe que a primeira vez que eu ouvi falar dela foi quando eu tinha acabado de entrar na FAP, eu estava conversando com uma amiga minha, e ela falou, Gabriel, você precisa conhecer ela, a Irene, eu acho que você vai ter aula com ela de redação. E eu tive, Habib. E até hoje eu uso os aprendizados que eu tive com ela no dia a dia do trabalho, principalmente quando eu estou pensando em posicionamento de marca. Ela ensinou muito bem as estruturas na faculdade, ensinou a gente como ver as marcas, ver como elas se posicionam, como fazer um estudo, círculos para ver como elas se identificam com cada uma delas, porque você vê ali as formatações e muito mais, sabe? Então a convidada hoje é muito especial. Muito bem, tenho certeza disso. Irene Quinotti, olha que alegria tê-la aqui, sem dúvida alguma, né? Você que criou, literalmente, né, a IK Creative Branding e vai contar um pouquinho mais sobre a tua vida, a tua carreira. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigado. Gente, é um prazer estar aqui. Foi um convite muito especial que eu fiquei feliz quando eu recebi, porque é como o Gabriel falou, por mais anos que eu tenha de profissão, eu comecei a querer passar um pouco daquilo que eu já tinha acumulado de experiência e aceitei o convite da FAP para orientar os alunos. E quando ele fala com carinho desse jeito, para mim é como se eu tivesse recebido outro prêmio em Cannes. É o equivalente, né? É o que você está deixando para as pessoas e que elas estão usando para a vida delas. E ouvir isso é, sinceramente, uma coisa que deixa a gente super feliz. Não tenha dúvida, Irene, eu tive essa oportunidade também de dar aulas e não tem jeito melhor de aprender do que, né, literalmente ensinando e recebendo esse retorno do pessoal. Mas aqui a gente já começa arrancando a pinta. O que quer dizer isso? Vamos lá. Contar a sua biografia, contar um pouco da tua trajetória de vida, num resumo, até os dias de hoje. São mais de 40 anos de profissão, então lá vai a história, tá? Manda brasa. Bom, eu estudei na FAP, né? Esse foi um dos motivos que depois eu indo dar uma palestra lá, me convidaram para ser professora. Mas eu comecei, depois que eu saí da FAP, eu já, na verdade, já trabalhava quando eu saí da FAP. Eu comecei como redatora, aquela coisa de redatora júnior, estágio era uma coisa que não se falava muito naquela época. Então, comecei como redatora, daí logo fui começando a ganhar prêmios, fui convidada para ser diretora de criação, aí eu fui convidada para trabalhar fora do Brasil, trabalhei 4 anos e meio fora do Brasil para o mercado América Latina, voltei para o Brasil para voltar para presidente, coisa que era comum, né? Então, o Fernando Henrique, eu que achei que precisava do meu voto, eu voltei para morar. Logo em seguida, eu fui convidada para ser vice-presidente de criação. O Celcinho Loduca tinha saído da FCB, eu assumi a direção de criação lá. Depois, logo em seguida, fui convidada para ser vice-presidente de criação na Publicis, que na época era Salles, mas já era uma agência internacional. Fui convidada para ser a primeira diretora de criação regional América Latina, justamente porque eu entendia bastante de mercado, tinha trabalhado fora do Brasil em diferentes países, né? E grávida de 5 meses na Salles, eu tive o primeiro filho, né? Foi engraçado porque eu estava tentando ter um filho, mas aí veio o convite da Salles e eu falei, não, agora vamos esperar um pouco, pelo menos um ano. E aí aconteceu, é aquela coisa, né? Relaxa que rola. E aí eu fui apresentar minha carta de demissão para o Paulo Salles e ele foi um fofo, o Paulo sempre foi um fofo, e ele falou, nossa, promoção, eu contratei um, tô levando dois. Foi uma surpresa muito legal. O que eu combinei então com ele foi que eu ia ficar o primeiro mês da licença, eu ia ficar cuidando do bebê, até a mãe tem que também cuidar de si, não pode esquecer disso, né? E depois eu já voltei
Tanto é que eu levava o meu filho para mamar na agência, a gente preparou uma sala, tirou o ar-condicionado e tal, e aí eu brinco que eu não tinha coffee break, eu tinha milk break. Eu saía das reuniões, dava de mamar e aí eu voltava, É só né? isso aí. E grávida de 5 meses, como se essa experiência já não tivesse sido louca, grávida de 5 meses, eu fui contratada pela Lowe para ser o equivalente, né, vice-presidente de criação e diretora de criação regional na América Latina para as marcas globais da Unilever. E ali eu tive o privilégio de participar e liderar o projeto de migração de homo. E quando eu estava já com 2 filhos, né, 2 bebês, e eu basicamente era. Hoje a gente fala muito do remoto, mas eu era uma profissional remota e grande parte do meu tempo era remota, uma mãe remota. Então, porque eu viajava muito, eu liderava todos os países do México para baixo. Então, em algum lugar eu estava presente, nos outros lugares todos eu não estava presente. Quando foi a queda das Torres Gêmeas, foi um monte de. Caiu um monte de coisa, toda a estrutura profissional também caiu dentro de mim, né? Teve aquela coisa do que eu estou fazendo com a minha vida. E nisso, em 2002, eu saí da Loe e tinha já um desejo de montar, porque com as minhas reuniões globais eram em Londres, né, tanto a base da Unilever como a base da Loe, eu tinha muito contato com o pessoal de branding, e eu ficava fascinado. No Brasil era uma coisa que era emergente ainda, era muito embrionário. Com isso, com a minha característica de ser uma criativa estratégica, eu então resolvi criar a IK Ideas, que hoje é Creative Branding. E logo os meus 2 primeiros projetos como consultora foram 2 projetos para a OMO, e os 2 foram considerados benchmark pela Unilever Global. Um deles, que na época não se falava de manifesto de marca, né, mas eu tinha que traduzir o Dirt is Good, ou se isso já faz bem, para algo que desse, em vez de uma ferramenta estratégica que é usado pela Unilever de Brand Key, Brand Vision, não dava para testar isso. Então, eu sabia qual era o posicionamento, tinha sido desenvolvido por Londres, e traduzir esse posicionamento, esse slide estratégico, num vídeo. E a gente começou a chamar de manifesto de marca. Não era uma coisa comum fazer na época, né? E aí virou a febre dos manifestos de marca, porque era homo, disse, isso já faz bem. Além disso, em paralelo, o outro projeto foi porque a minha cliente no Brasil tinha um projeto América Latina que tinha que implementar o lançamento de uma nova variante de Homo Blue Power, e ela falou, eu queria que você trabalhasse comigo como você trabalhava na agência, ou seja, você discutia comigo o briefing muito detalhadamente, aí você voltava com uma prancha conceito que traduzia o briefing num caminho criativo, e aí eu aprovava, e aí a coisa seguia e tinha quase zero de reprovação, porque já estava, o briefing já tinha sido muito digerido, porque você sabe aquela coisa de briefing, dá para entender qualquer coisa, né? E aproveitando só, para quem não, quem caiu agora no assunto e não sabe o que é briefing, a gente aprende na faculdade, mas assim, Você até onde eu lembra, vejo que Gabriel? muita gente no mercado não sabe fazer um bom briefing. Pelo menos é o que corre aí. É verdade. É. Assim, saber, papel aceita qualquer coisa. E você vai pondo ali toda a informação que você acha que é pertinente. A questão é que o briefing é um raciocínio, é uma sequência de tomadas de decisão, não é uma sequência de informação. É o que o cliente, com todas as informações que ele tem, quais as decisões que ele toma, e a partir desse raciocínio que ele desenvolve, ele chega num foco. Então, encontrar isso num briefing é muito difícil. E é difícil mesmo fazer, tá? Então, todas as vezes que eu trabalhei com os clientes para lapidar o briefing, todo mundo saiu ganhando, sabe? Ninguém ficou achando ruim, principalmente uma pessoa de criação, né? O que essa pessoa está aqui? Devia ser uma pessoa de planejamento. Mas só que é a criação que é responsável por traduzir aquele briefing numa ideia criativa.
E se a criação não sabe claramente o que ela precisa dizer, ela vai criar o quê? Como eu digo, o criativo, ele define como eu vou dizer. Agora, o que dizer é definido pelo cliente. E é ok se você não sabe ainda o que dizer. Então, você tem que sentar com a sua agência e falar: vamos fazer uma reunião estratégica. E daqui a gente vai tirar o briefing. Outra coisa que eu vejo no mercado de trabalho hoje, com a juniorização, que não é de hoje, já tem décadas essa juniorização, eu já não aguento mais falar disso. Só que isso não ficou resolvido. E principalmente pela falta de tempo dos chefes, eles não supervisionam o trabalho de quem está começando. Então é muito fácil você dizer para uma pessoa sem experiência, falar: isso daqui está uma merda. Desculpa, meu francês, o meu inglês, o meu alemão. Mas você só piorar a situação de uma pessoa que está começando. E já como orientadora numa faculdade, eu entendo perfeitamente isso. Porque mesmo que a gente explique o que é um briefing, ensine, é a prática que vai fazer você realmente saber escolher as informações. Você tem que falar com o teu chefe porque você ainda não tem a capacidade de tomar as decisões necessárias que são exigidas no briefing, tá? E os chefes hoje não têm mais tempo para dar essa orientação. Por isso é que ter um briefing muito bom faz toda a diferença. Ainda nas salas, eu falava para o Paulo, eu falava: gente, os problemas do briefing têm uma fonte. Os briefings, de repente, jorram um monte de engessamentos. Eu tenho que descobrir a fonte disso para que eu resolva o problema e não fique desse lado daqui reclamando dos problemas que eu tenho. E aí eu descobri um monte de coisa nessa aproximação muito mais assertiva entre cliente e agência, principalmente com a criação, porque eu sempre fui uma pessoa de criação que ouve o cliente, né? Não é: puta, ela vem esse cara. Não, assim, a gente faz parte de um processo, a gente não assim, essa coisa de ego trip e tal, que eu acho que, de uma certa medida, foi dissipada com o tempo, mas a gente faz parte, ou a gente deve reclamar junto, ou a gente deve se elogiar junto. E eu prefiro que a gente se elogie junto do que a gente reclame, cada um do seu lado. E com isso, eu comecei a desenvolver a tal da prancha conceito. E a Maria Inês Murad, que era minha cliente Homo Brasil, ela falou: eu quero que você faça isso. Imagina de um briefing da Unilever para cada um dos países da América Latina, para ser uma concorrência. Ela falou: eu preciso fazer isso para eu escolher a melhor agência de solução criativa e não a melhor agência que entendeu o briefing. Então eu preciso da prancha de conceito. Deu tão certo. Você via trabalhos de diferentes agências na América Latina inteira, e parecia tudo criado pela mesma agência. Aí os ingleses vieram entender como é que esse milagre tinha acontecido. E eles descobriram que tinha sido tudo feito by the book, by the Unilever book. Mas a única coisa diferente era a prancha conceito. E aí, não vou falar prancha conceito, né, no mundo inteiro. E aí eles instituíram o Brand Key, tá? Então, o nascimento do Brand Key, digamos, eu pari o Brand Key, só que não com esse nome, e dali em diante, e a mesma coisa como o manifesto, né, de marca. No momento que a Unilever faz, a Unilever é um ícone de marketing, né? Não tem como negar, assim como outras agências, empresas multinacionais, não tem dúvida, mas a Unilever é. Então, no momento que ela instituiu essas duas ferramentas, putz, virou coisa do mercado, né? Todo mundo começou a, a adotar. É muito gostoso ver, de uma certa forma, eu acho que eu contribuí com duas coisas, duas ferramentas importantes para o mercado, porque o pessoal de criação, que normalmente é questionador, demorou um pouco para descobrir que aquilo lá ajudava a criação depois a não criar um monte de rotas que depois a gente sabe, a gente se apaixona pelas ideias, né? E ver uma ideia, um filho teu ser morto na tua frente, dói muito, principalmente com, às vezes, um argumento que você fala: de onde saiu isso? Saiu da terceiro parágrafo da segunda página do briefing, tá? E no começo houve uma resistência, mas depois todo mundo entendeu que é mais assertivo
e a prancha conceito saiu justamente de eu não querer mais frustrar a minha equipe de criação a criar um monte de coisas muito legal, ideias sensacionais, mas que de repente a gente descobria ou tinha algum ponto que ficava de vulnerabilidade daquela ideia. Só para fazer um parênteses aqui, é impossível não lembrar suas aulas, né? Porque para mim eu estou sentindo como se tivesse voltado no tempo, me sinto na cadeira de aluno de novo e lembrando daqueles momentos. Porque eu lembro de você dando os exemplos em sala, você dava o exemplo de uma marca, para mim a icônica foi do Biotônico Fontoura, que foi no último dia de aula e eu estava na apresentação. E um monte de gente não entendendo o conceito, porque não tinha pegado a ideia de como você ensinou a gente para fazer, você falou, vocês têm que conhecer o consumidor. Você deixou claro isso para a gente. Vai ver o que eles estão fazendo. E quase ninguém foi, porque falou, imagina. Então, vinha com um monte de ideia boa, mas não tinha entendido o que a marca precisava. Então, isso tudo que você está falando faz total sentido. Só quis abrir esse parênteses, porque para mim é assim, nossa, tão bom lembrar dessas coisas e falar, putz, está tão fresco isso na minha cabeça que Dentro suas disso, aulas foram Irene, excelentes, viu, desculpa, Irene? desculpa, dentro disso que o Gabriel trouxe, né, precisa conhecer o consumidor, sem dúvida alguma, né, experiência do cliente e tudo mais. Mas hoje o consumidor também conhece a empresa. É Sim, uma linha de dois, né, uma via de duas sim. mãos. E assim, e as suas reuniões são com marketing, porque hoje uma empresa, para se reposicionar, tem que estar com SG, governança corporativa, né, tem que estar com inclusão, diversidade, ou seja, né, as suas conversas são só com o marketing ou tem que ter o jurídico, tem que ter o administrativo? Normalmente, é engraçado isso que você está falando, porque os contatos normalmente vêm do marketing. Algumas vezes vêm dos próprios presidentes, tá? Agora, o presidente indica e o marketing entra em contato. Então, graças a esses 40 e tantos anos de profissão, a gente tem um networking interessante e muitas vezes, que é aquela coisa, quando eu comecei a trabalhar com a Ambev, Cacau Show, que eu fui desenvolver o primeiro posicionamento. Assim, muita gente que era, assim, ainda estava começando, era júnior, né, na área do marketing, hoje virou vice-presidente, virou, sabe? Então, é gostoso porque a gente vê pessoas que a gente ajudou a crescer dentro dos clientes, às vezes até explicando de forma didática as coisas, porque, de novo, aí tem o meu lado que o Gabriel estava falando. Se você vê alguém que está começando, você não deve, de maneira nenhuma, fazer com que essa pessoa se sinta inferior a você. Você tem que ajudar essa pessoa também a estar junto com você. Então, essa é a minha visão, pelo menos, né? E aí é gostoso, porque chega lá na frente e fala, nossa, Irene, putz, tem esse problema aqui e tal. E é interessante porque branding realmente vai além do marketing, né? A cultura da empresa. Então, realmente eu vivi 25 anos em agências e aí montei minha consultoria de branding. Desde 2013 eu tenho essa consultoria. E como branding, você está trabalhando a cultura, porque não adianta, é como eu falo para os clientes, você não cria um posicionamento, você traduz o que a empresa é e quer ser num posicionamento, tá? Você não inventa uma marca, ela existe. A gente aprendeu em Homo, mesmo com décadas e décadas, falando de uma maneira superior, né? Homo faz, Homo mostra uma coisa categórica, com aquela voz masculina, forte e tal, era quase que o pai dessa consumidora. E hoje a gente vê a marca muito mais como parceiro ou parceira dessa mulher. A gente vê que mesmo que a comunicação da marca fale uma coisa, é como você disse, o consumidor é mão dupla. A gente começa a perceber que essas pessoas fazem um link emocional diferente, Totalmente. né? Elas têm uma relação diferente. E se você não descobrir essa relação, você não faz o que é comunicação, porque comunicação não é o que você fala, mas o que o outro entende. E a marca, então, tem que entender quem fala sobre ela para que a comunicação dela seja entendida do jeito que ela quer. Mais uma lembrancinha, um revival, Gabriel. Eu faço muito uma ferramenta que eu desenvolvi, que é mapeamento de marca, né? Os circulinhos, né, Gabriel? Eu uso Então, eles até hoje, Irene. Eu uso bastante. Qualquer pesquisa eu tenho os tipos das marcas. tem os circulinhos.
Então, é uma coisa que eu faço, que é eu faço num slide só, onde você consegue ver os posicionamentos das marcas a partir da comunicação que cada marca faz dos concorrentes da marca que você está trabalhando. E eu faço isso normalmente antes do momento que começa a fazer a pesquisa com o consumidor. Na hora que a gente desenha o mapeamento feito pelo consumidor, existe uma distância tão grande entre os posicionamentos que como as marcas querem ser vistas e como as pessoas veem a marca. Então, esse gap entre o que a marca, como ela quer ser vista e como ela é na cabeça do consumidor, esse gap é que o branding tem que resolver, Ah, não tenho dúvida, é verdade. né? Porque então a comunicação não está ajudando a construir a marca que o consumidor tem na cabeça. E isso eu aprendi, felizmente, com caras, ou seja, se de repente o Gabriel lembra do que eu falei, eu com certeza, durante toda a minha vida profissional, eu tenho referência de profissionais maravilhosos, sensacionais, não só na criação. Toda vez que eu ia para Londres, que eu tinha contato com os profissionais de branding, nossa, eu tinha quatro ouvidos abertos e ouvindo o que esses caras tinham para falar. E eu acho que hoje, né, com esse long life learning, no fundo, não é só a tecnologia que forçou a gente a fazer isso, mas para mim isso sempre foi uma crença que eu aprendi com o Gabriel também e continuo aprendendo com os meus alunos, Que bacana. porque são gerações novas, com experiências novas. Então, se eu fico defendendo ouvir o consumidor, eu tenho o privilégio de estar ouvindo pessoas com determinadas idades que as marcas às vezes não estão ouvindo. Ah, o que é a geração Z e tal. Puta, eu tô toda semana ouvindo essa geração. Toda semana estou tendo a capacidade de ouvir essa geração, entender essa geração, conversar com essa geração. Agora vem a alfa. É essa riqueza, essa troca que tem e que eu acho que é por isso que eu falei, tá bom, vai. E vai fazer 20 anos que eu dou aula. Que bacana. Você sabe que você tem um marco que é o mesmo que o meu, né? 11 de setembro de 2001, eu ali entendi que eu estava fazendo um desserviço para mim mesmo. Eu era repórter esportivo, eu falei, meu Deus do céu, mudou o mundo e eu estou preocupado em saber quem vai jogar no Corinthians amanhã, né? Enfim, pelo amor de Deus, eu preciso sair desse negócio. E aí eu comecei com as biografias de grandes empresários, de tudo. E você falou da Cacau Show, que é um grande case, nós acompanhamos, né? Sem dúvida alguma, né? Respeitabilíssima, né? A marca, a empresa e tudo mais. Mas eu biografei o Celso Moraes, que comprou, né, a Copenhague, né, e depois, né, fundou também outras empresas, Lindt Brasil, e agora foi ter uma negociação com a Nestlé. Mas é interessante que você, mais também entre o que você trouxe, Irene, porque uma das preocupações da Copenhague, quando foi adquirida, a Copenhague era uma marca envelhecida, né? Muito fria e distante do consumidor. Se não tivesse tantos reais no bolso, não dava nem para entrar lá, né? Então, ela tentou Exato. se aproximar. O que que ela fez? Um reposicionamento, mas com uma frase que foi muito explorada, né? Não mexa na minha inhabenta, né? Ou seja, estamos renovando, mas a sua inhabenta, né? Continue É, bonzinha, né? Então, eu queria que você é. trouxesse um pouco disso e, principalmente, quanto tempo dura para construir uma marca? Porque esse negócio de longo tempo, acho que não existe mais longo tempo, né? Hoje é tudo para ontem, enfim, né? Muitas mudanças. E quanto tempo leva para construir? Quanto tempo dura essa construção? Ela deveria durar muitos anos, né? Sempre é esse o objetivo. Ou seja, quando você constrói um posicionamento, você deve construir. Por isso que é tão importante respeitar o que a marca é. A primeira coisa, não só a diretoria, o chão de fábrica precisa se identificar com aquilo lá. Falar, e não, é isso mesmo. Um dos cases que eu adoro mencionar sempre é o case que a ICA desenvolveu para Marilã, e Marilã é aquela fábrica de biscoitos de Marília, né, fundada por um casal, e o casal, mesmo que tenha crescido as fábricas e tudo, manteve os valores muito importantes da família dentro da empresa. Então, aquele acolhimento familiar, a gente conversando com as pessoas da fábrica,
eles lembravam do tipo, não, teve uma vez que a minha mãe se sentiu mal e a dona levou para a sala dela, fez um chá para ela, perguntou se ela, quando ela estivesse se sentindo melhor, ela voltava a trabalhar, senão ela ia ser dispensada. Então, esse tipo de coisa fixa nas pessoas e traz um significado para essa marca. Não porque a empresa estava se profissionalizando, tendo marketing e tudo, que eu vou apagar essa história, muito pelo contrário. Essa história está impregnada nesse ambiente. E aí foi interessante que, conversando com as consumidoras de classe C, principalmente, né, elas levantavam uma outra coisa, que elas falavam muito da educação, e o quanto elas se empenhavam na educação dos filhos, num sentido muito mais de escola, de inglês, de curso, e elas se sacrificavam. De repente, elas deixavam de ter plano de saúde, mas o filho tinha. Elas não compravam nada para elas, mas garantiam o curso de inglês do filho, né? E aí eu fiquei observando como os valores que elas passavam para os filhos, e incrível que biscoito fazia muito parte dessa questão, era importante, e elas não observavam. Elas estavam dando um tremendo de um exemplo, um modelo a ser seguido. E o biscoito entrava do tipo, não come tudo, divide com seu amigo, divide com seu irmão. Agora não é hora de doce, agora é a sessão cinema, agora a gente pode comer à vontade. Entende? Quer dizer, estipular horários, limites e tal. E elas não, sabe, elas estavam tão preocupadas com a outra educação. E aí a gente criou, a partir deste insight, unindo com o que a empresa é de verdade, a gente criou a tagline Marilã, o mais importante se aprende em casa. E você não sabe, quando a gente lançou isso para a equipe interna, numa tremenda de uma convenção, o Brasil inteiro estava aqui e tal, tinha gente chorando, né? Nossa, A gente mostrou as novas embalagens, porque a partir do posicionamento veio a nova logomarca, as novas embalagens, a tagline está na embalagem, toda a comunicação que foi gerada através disso, a gente acompanhou tudo. Dá um quentinho no coração, sabe? Não é um job, não é um projeto só. É algo onde você vê o quanto você reflete o humano dentro daquele design, né? Não é só um desenho, não é só uma logomarca. Ela reflete uma coisa. No caso de Cacau Show, era muito isso, porque o Alexandre Costa é uma figura, né? Ele é uma pessoa inteligentíssima. Foi, assim, um prazer trabalhar com ele um ano inteiro. Eu ia lá, nossa primeira reunião foi ainda na Casa Verde. Ele estava construindo em Itapevi. E uma das coisas que me marcou muito foi só, é que eu já vou lá para frente, mas voltando à sua pergunta. No fundo, esse posicionamento eu tive que quase que fazer num fim de semana. Porque o que aconteceu? Quando ele me chamou, eu estava justamente alguns dias antes de ir para Cannes. E aí eu falei, nossa, Alexandre, você vai começar uma concorrência tal, mas eu estou viajando, já está tudo pago, não tem como, né, eu cancelar. Mas vamos fazer o seguinte, enquanto eu estiver lá, eu já vou ver loja de chocolate, papapá, 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 e quando eu vier, eu vou aproveitar essa viagem para isso. Quando eu voltei, ele já tinha feito a primeira etapa da concorrência e veio me mostrar. Ele falou, quem ganhou? Sabe aquela, né? Eu falei, que acontece? Você tem muito boas ideias aqui, mas todas elas estão erradas. Eu quero ver o briefing. E aí ele me mostrou o briefing. Eu falei, pois é, quando você fala que você quer ser que você quer ser a Lindt no Brasil, todo mundo pensou em vender chocolate de qualidade. E foram para as formas mais tradicionais de se vender chocolate de qualidade. Porque o chocolate de qualidade é caro e é uma coisa muito mais egoísta. A exato. diferença, e aí ele quase que caiu de costas, né? Eu falei, a diferença é que você tem que colocar na sua cabeça que você não é uma fábrica de chocolate. Para o consumidor, você é uma loja de chocolate. Isso tem uma Exatamente. grande diferença. Exatamente. Você é varejo especializado em chocolate fino. Você falou muito bem, e a Copenhague se auto-intitula como uma loja de presentes, né? É, eu gostei muito, Exatamente, né? exatamente. Então,
eu tive que juntar um terço do preço da Copenhagen, porque ainda não existia Brasil Cacau, com um ambiente que a gente estava trabalhando para deixar de ser uma loja tão. Eu brincava que era o supermercado do chocolate, depois virou a boutique do chocolate, Boutique, exatamente. né? Porque antes era supermercado, os produtos todos estavam dentro de cartuchos. E eu falei, chocolate é uma coisa visível, você tem que ver. Quando você vê o chocolate de saliva. É sedução, né? É sedução. Exatamente, exatamente. E aí eu fiz a prancha conceito que Vision, e aí a gente chamou as agências, aí já só duas agências, para um segundo round. E aí a agência foi escolhida e foi colocada a campanha no ar, e o resto todo mundo, é a história que todo mundo conhece. Mas na época que eu estava, inclusive eu dava a aula, eu perguntava, gente, vocês conhecem uma marca chamada Cacau Show? Ninguém conhecia. Poucos anos depois, eu ia contar o case, vocês conhecem uma marca chamada Cacau Show? Todo mundo conhecia, e o mais engraçado, olha só, Gabriel, um aluno que eu contei o case, depois ele foi ser marketing da Cacau Show, olha só que legal. Tá muito bacana. Nossa, é que para mim está sendo, estou revivendo as aulas, é incrível, porque eu estava lembrando exatamente desse conceito, que fica tão bem na cabeça que você vê a lógica. E eu ia até te fazer uma pergunta, mas nem vou fazer, porque você já mostrou isso. Eu ia perguntar, nossa, mas por que o branding fez você brilhar o olho? Mas, ao meu ver, já está bem estampado isso. Porque Não, porque algumas pessoas já me perguntaram, quando você vai aposentar, tal? Eu juro, enquanto eu tiver essa paixão, esse tesão, sabe, de fazer, Tudo é de verdade. desenvolver esse raciocínio, de descobrir essas riquezas, essas joias, no que as pessoas falam, na história da marca e tal, nossa, eu acho que, assim, do computador para o caixão, entendeu? Assim, eu acho que espero que enquanto eu estiver viva, Não tem. essa chama me alimenta, É. né? Amaro que faz, realmente, eu vi, eu também, né? Fui picado pela mosca azul do Amaro que faz, é uma coisa espetacular. Agora, Casa de Ferreiro, o espeto não é de pau por aí, porque a sua empresa chamava IK Ideias e hoje é IK Ficar Creative creative Branding. branding. Ou seja, É, você mesmo teve que, né, que ser mordida pelo próprio. Foi picada pelo porque próprio. Como é que funciona isso? justamente isso, ou seja, porque antes era IK Ideas Estratégia Criativa, porque era isso algo que eu acreditava, que a criação tem que ser estratégica e a estratégia tem que ser criativa. Então, foi nessa linha que eu fui. Tanto é que não era uma coisa que. Estratégia criativa não se falava muito na época. E ideas, porque exatamente essa ideia que a gente precisa chegar e para emocionar as pessoas dentro e fora da empresa. Mas com um pouco tempo depois, eu comecei a perceber que, como não era uma coisa tão nova falar de estratégia criativa e ideas ficava meio solto, eu falei, não, eu preciso de um nome. IK todo mundo conhece, inclusive ninguém falava mais nada, falava só IK. Eu falei, eu vou mudar o meu apodo, né, para que branding esteja já no próprio nome. E aí eu mudei para Creative Branding, mas de novo, tem lá o criativo, que digamos, não é só o meu diferencial, né, mas essa questão de de você conseguir transformar uma estratégia num KV, num manifesto de marca que emociona, e isso não é uma coisa, sabe, não é uma coisa que você aplica uma fórmula, você precisa ter um tempo de. Aí vem a minha origem de redatora, né? Irene, quando você começou a contar as histórias da marca e de você ver aquilo que vai além da marca, vai para o consumidor, mas vai também para o colaborador da marca, né? Está interno Sim, nisso. Eu lembrei isso. muito da biografia. Elias, eu já li várias biografias dele. E uma coisa que ele tem muito que é que ele pega também a visão dos colaboradores e dos amigos e dos familiares que as pessoas têm do biografado. E isso traz uma riqueza que é tão legal que eu achei tão, assim, foi impossível não lembrar dos dois e ver como vocês são parecidos nesse sentido.
Porque você conta, de certa forma, obviamente, né, a história da marca, porque você precisa entender isso para trazer a ideia, e o Elias conta a história das pessoas, né? Mas vocês dois estão falando de pessoas, então eu acho muito Exato. legal isso. As marcas, elas são pessoas, no fundo. Não é porque existem pessoas atrás das marcas, não é isso. Porque a gente, como ser humano, a gente se relaciona com outro ser humano. Por acaso você sabe quem é o presidente da Apple, por acaso você sabe quem fundou a Nike. Tudo bem, tá? Só que a Nike é viva, né? A Apple é viva. Steve Jobs, infelizmente, não está mais aqui, mas a Apple é viva. Então, a gente se relaciona com a marca como se a marca fosse um ser humano mesmo. A gente humaniza, porque é a relação que a gente sabe estabelecer. Não é a gente pega um iPhone e fala, ai, adoro você. Não é isso, né? Mas a gente estabelece relações emocionais com as coisas, sim. E as marcas, com certeza. Por isso que existem love brands, né? Não é para menos. É engraçado, Helene, que também eu acabei de lembrar aqui, que você ia para Cannes e você trazia, apresentava as ideias para a gente, que era demais assim quente no mercado, então a gente ficava esperando você chegar e contar as coisas para a gente. Era no auditório da FAP, tudo, e eu nunca vou esquecer de você contando, e você explicava para a gente por quê, porque não era só assim, ah, beleza, ganhou, mas a gente não sabia por quê. E você explicava toda essa história. Eu lembrei daquela Sorry I Spent It With Myself, não sei se você lembra disso. Eu Claro, lembrei. opa! Então, era, Habib, essa história. Ele não tem como contar, você lembra de. Sim, Eu lembro. sim, sim, lembro. Porque é uma loja de departamento inglesa, Harvey Nichols, que é muito cara. Então, nossa, você dá um presente da Harvey Nichols era a coisa maior. Só que a agência, e aí, campanha de Natal na Inglaterra, gente, os caras é como o Super Bowl nos Estados Unidos, né? Então, as ideias são sensacionais, maravilhosas, e cada ano eles se superam. Então, Mark Spencer's e tal, por aí vai. Essa empresa, essa loja de departamento, ela descobriu uma coisa sensacional, que é sensacional e triste ao mesmo tempo. Porque as pessoas, elas também queriam se presentear. Ou seja, no Natal, essa coisa de se presentear era uma coisa meio egoísta. Então, foi um choque, a campanha inteira foi um choque, mas foi um choque. É porque o inglês tem um tipo de humor diferente, né? Então a gente tem que passar por esse É filtro. isso. O cinismo intelectual deles é muito forte, que eu brinco. Mas eles então chegaram na ideia de, ok, então venha gastar o seu dinheiro aqui comprando um presente assim carésimo, que a gente vai criar uma linha de presentes baratinha para você dar para os outros. E o conceito da campanha é Sorry, I spend all with myself. Então, de repente, a menina estava dando um presente para o pai, a embalagem toda bonita, Harvey Nichols, tal. Ele abria e olhava e falava um saquinho de clips. Aí ele falava, e aquela coisa, né? Natal ninguém vai dizer, meu, que negócio é esse, né? Porcaria de presente você me deu. Ah, clips! Nossa, como você descobriu que eu precisava disso, né? Mas são clips Harvey Nichols, papai, sabe? Então, e o mais louco é que essa linha tinha até tampão de pia, tinha escova de dente, tinha coisas assim bem inusitadas, assim, que como é que você vai dar isso de presente de Natal? Mas eles fizeram uma linha tão legal, e o mais louco, eles venderam a rodo, acabou esses presentinhos Harvey Nichols. Por isso é que quando eu ia para Cannes, e da mesma maneira como eu estudava os cases por necessidade própria, né, para ver, nossa, olha só essa estratégia, olha só como eles estão usando o digital, olha só como essa marca está fazendo isso, está fazendo aquilo. Quer dizer, é a nossa alimentação e inovação, atualização, né? E depois que eu digeria tudo isso, eu ia fazer uma apresentação na FAAP, na Semana de Comunicação. A gente encerrava a semana de comunicação com essa apresentação dos cases de Cannes, só que eu explicava, né? Como o Gabriel falou, não basta mostrar,
tem que entender de onde vem a história, qual é o insight, porque daí eu colocava dentro de como eu mostrava o processo, porque as minhas aulas sempre foram o processo de como você chega numa boa ideia, né? Porque não é assim, acordei com uma tremenda ideia. Não começa Não. aí. E aí, esse processo todo eu falava, esse é um insight, olha só o que as outras marcas estavam fazendo. Jingle Bell, Jingle Bell. Vocês viram como eles foram diferentes, como eles foram usados? E essa marca, pela característica, inclusive, mais egocêntrica das pessoas. Então, tá super certo, eles foram muito usados. Mas ainda bem que foram usados, porque eles foram disruptivos, eles geraram uma nova linguagem. Então, explicava tudo isso, tal. E aí, nossa, Gabriel, agora você me deu um flashback. Não, então, Irene, eu lembrei disso, lembrei de quando você também ensinava a gente como sugar as ideias da propaganda, também fazer o que é a logística reversa, né? Se for pensar, como que chegar nessa ideia. Para mim, E- aquilo foi de uma maneira de que eu podia explicar para as pessoas o que eu faço, o que que a gente faz, o que que é comunicação, e se consegue aplicar isso não só na comunicação, na propaganda, como em qualquer parte da sua vida, seja para escrever uma história, uma biografia, ou para você até o seu trabalho, porque você vai ver o que os outros estão fazendo. Não é? Não vem do nada, né? Então, eu acho maravilhoso isso, Irene. Eu acho sensacional mesmo. Olha só o resultado de um bom aluno, olha só, E tá uma vendo? boa Ele aula, tirou olha. para a vida, isso que é bom. O papo está delicioso, né? E antes de te pedir uma mensagem final, uma dica pessoal, né? Para quem está nos acompanhando, que tem uma marca pessoal, né? Vou te dar até um Sim, exemplo meu. Eu entrei no jornalismo, eu falei, meu Deus do céu, eu vou falar de futebol, já tem 1 milhão de gente falando de futebol. Eu estudei 99 esportes e deixei o futebol de lado. E aí bati um olho em mim e falava, esse cara é o cara dos esportes olímpicos. Não, eu falo de futebol também, né? Aí eu falei, bom, tem uma matéria de jornalismo, não, mas você é jornalista esportivo. Eu não sou jornalista esportivo, eu sou jornalista. Eu faço qualquer negócio. E depois, com os livros que eu também, como eu te falei, iniciei com essa ideia em 2001, né, em 11 de setembro de 2001, eu sou biógrafo. Não, mas você é biógrafo, você não pode escrever outro. Não, eu posso escrever qualquer livro, eu sou escritor, antes de ser biógrafo. Então, às vezes você cria um brand, né, uma marca, e ela muitas vezes, né, joga uma carga em cima de você e as pessoas não te enxergam fazendo outra coisa. Que dica você dá para quem, né? Esse é o meu caso, mas quem pode estar vivendo uma situação como essa? de uma certa maneira, a gente classifica sempre. É mais fácil você entender tudo o que acontece se você classificar. É um comportamento humano. Tanto é que tem um monte de jornalista que virou publicitário, publicitário que virou outra coisa. Ainda bem que a gente está num momento dos mixes, né? Onde eu faço muita analogia com música, que é exatamente isso, né? Funde rock com não sei o quê, junta não sei o quê e tal. Eu, sinceramente, acho que as profissões daqui para frente não é só as que ainda vão surgir, mas do que a gente tem, eu acredito muito nas convergências, nas fusões que vão acontecer, como você falou, tá, o jornalismo com a literatura, com escrever livro, no fundo, qual é a tua habilidade? Usar palavras. É, exatamente. Então, se a gente vai lá no fundo, lá na origem do teu talento, é saber usar a palavra. Para usar a palavra, você vai buscar uma informação como jornalista, para depois traduzir nas palavras, nas melhores palavras, ou que vão ter mais impacto, que vão dar mais leitura. Como publicitário, você vai atrás das palavras e tal, como branding também. Ou seja, quando você tem definir esses talentos, você fala, pô, mas se o meu talento é com as palavras, eu posso usar em muitas coisas. Se o meu talento é saber fazer apresentações, pô, eu posso ser um palestrante profissional. Então, por isso é que eu acho que se a gente sempre estiver atento, que no começo, obviamente, e principalmente, é quase que um crime fazer, né, isso com as crianças. O que que você vai ser, e já com 17 anos você vai ter que escolher a sua profissão Tem para o razão. resto da Não tem. vida, É verdade, né? concordo com você. Gente, a gente vai ir descobrindo os talentos que a gente tem ao longo do caminho, ao longo da vida. E felizmente, se a gente não ficar preso a essa caixinha de eu sou jornalista esportivo, a gente transita. Então, na hora que te colocarem numa caixinha, se você quiser um conselho,
e se servir, se você quiser ouvir, não se coloque na caixinha que os outros te colocam. Não esqueça qual é o talento fundamental que você tem e outros talentos que você pode mix, que você vai juntar com o que você tem e vai criar uma coisa nova, e uma coisa nova e interessante. E essas coisas novas e interessantes sempre vão ter mercado, porque você vai estar observando o que vai estar acontecendo, você não se prendeu, transformar aquela caixinha numa prisão. Ah, eu tenho que ser o melhor jornalista esportivo. E os teus outros talentos? Ficaram onde? Aí vem um momento na vida que a frustração bate e cobra. Tem uma contabilidade aí, né, Habib? Nossa, Habib, eu achei sensacional o papo. Irene, eu ficava, você sabe, se desse eu ia ficar conversando horas e horas. Na verdade, a gente só fez esse podcast para poder entrevistar pessoas como você, assim, e poder ficar aqui, ter a desculpa de conversar com vocês de um jeito que as outras pessoas possam aprender também. Irene, você não queria, eu sei que você já deixou várias, assim, lições aqui pra gente, inclusive essa da gente não ficar na caixinha, de não deixar as pessoas formarem você numa caixinha. Mas eu queria saber se você tem mais uma mensagem para passar aí para quem estiver ouvindo aqui a gente e deixar suas redes sociais, contato, para que as pessoas possam entrar em contato com você. Se tem uma coisa que eu olho, tinha já falado do Long Life Learning, né? Ou seja, o quanto a gente está aprendendo e agora, ainda com chegada de inteligência artificial, que para mim, assim, a minha sensação, né, com todas essas décadas de profissão nas costas, é de novo uma nova ferramenta. Não é que ela vai fazer alguma coisa pela gente, ela vai aprender muita coisa. Eu acho que ela vai evitar muita execução, né? Vai talvez ajudar a gente a criar melhor, a facilitar a criação de determinadas coisas, porque o pensamento, a criatividade nunca vai deixar de existir do ser humano. E aí eu vejo principalmente a geração mais nova um pouco desiludida com o futuro, com tantos desafios que tem aí. Ah, o mundo vai acabar. Não tem emprego para todo mundo, a geração neném, não sei o quê, a geração Z está perdida e tal. Conversando com alunos e com projetos que eles desenvolveram, é muito interessante que essa geração mais nova não está com pressa. Parece que eles estão perdidos, na verdade, eles estão tomando o tempo deles para tomar as decisões. Porque uma das coisas que eu vi através das pesquisas dos alunos, é que eles não querem ser frustrados como os dos pais. E, de novo, aquela coisa de se colocar numa caixinha e falar, putz, agora eu tenho responsabilidade, eu não posso sair dela. Pior coisa, né? Eu me aprisiono nessa caixinha. Eu sei que é fácil falar, eu sei que as contas chegam no final do mês, mas, assim, quanto mais a gente se liberta da caixinha e vai atrás dos talentos, eu sempre acreditei nisso e sempre funcionou comigo. Isso é visível, isso traz retorno, né? E a pessoa vive feliz. Se não traz o retorno financeiro que a gente espera, pelo menos o retorno da felicidade, que eu acho que é muito mais caro, né? Ele vem. Então, eu acho que principalmente esse pessoal mais novo, olhem para os seus talentos, desenvolvam os seus talentos, vejam o que vocês podem fazer com eles. Obviamente, se engajar em coisas de sustentabilidade, ESG, né? Ou seja, não só ecológicas, mas também sociais e tal. Eu estou desenvolvendo um projeto com um aluno que está no quinto semestre. Quando ele estava no terceiro semestre, me mostrou o projeto dele. Eu mostrei o projeto que eu tinha desenvolvido para a VAP, uma ONG de valorização de pessoas com deficiência e que não existe mais. E ele trouxe o projeto dele e agora a gente está desenvolvendo juntos com o Pedro Caputo, que é o nome dele. Nós estamos desenvolvendo juntos um projeto com o objetivo de melhorar a vida, a qualidade de vida de pessoas com deficiência. E aí está de novo, eu não estou fazendo nada diferente do que eu faço. Esse é o meu talento. Mas conforme a gente joga esse talento para fazer coisas novas acontecem. E, putz, eu acredito muito nisso, eu sempre estimulo isso, e eu espero que nunca as pessoas deixem de acreditar que elas têm talentos. O talento de um é diferente do talento do outro. Um é talentoso em física, sei lá, em física quântica, e o outro é talentoso em música. E que bom, né?
A diversidade existe. Sim, e olha, faltou papel para anotar tanta coisa boa que a gente ouviu aqui, viu? Parabéns, olha que delícia de papo. E como a gente sempre diz, né? Tua cadeira está reservada aqui no Filó. Use e abuse do nosso Filó, que realmente é uma roda de bate-papo para a gente conhecer pessoas, aprender com elas principalmente e trocar ideias. E olha, então, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por participar. E Filó é seu, é nosso, é de todos nós. Obrigado, viu, Helene? Nossa, Obrigado, Helene. muito obrigada, Gabriel, muito obrigada, Elias, pelo convite. Assim, você me deixaram super à vontade de falar as coisas. De novo, né? Ou seja, vocês viram meu olhinho brilhar. Ele não é grande, ele é pequeno. Quando eu rio, então ele desaparece, ele vira uma linha assim. Fazer, me lembrar essas coisas, fazer o meu olhinho brilhar, de ver o Gabriel, o quanto ele lembra das coisas, é uma delícia, gente. Eu, na verdade, eu é que tenho que agradecer vocês. Não, Imagina. e olha, como nós somos sustentáveis, eu falei, de papel não usamos papel, né? E se usamos, foi reciclável também. Obrigado, Irene. Fica com Deus aí e parabéns pela tua linda trajetória, tão vencedora, tão premiada. Com a gente hoje é a Irene Knotti, ela que fundou e é a CEO da IK Creative Branding. Habib, mais uma missão cumprida, hein? Parabéns, Mais uma muito bom. missão cumprida. Muito obrigado, pessoal. É isso aí. Pessoal, até o próximo Filó, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijos.